Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora é saindo com o carro em uma rua escorregadia para não atolar. É o nosso tema da física do cotidiano. Qual é a física envolvida aí para evitar que você fique com a roda ou pneu enfiado na lama ou na areia? Se você se interessou por esse assunto, deixa já o seu joinha de confiança. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. A primeira coisa que a gente precisa entender é a tal da força de atrito. Eu vou usar aqui a teoria da força de atrito entre duas superfícies sólidas, apesar de que a lama ela está no estado aí, né, uma mistura de sólido com líquido, com gelatinoso, enfim. Mas a gente pode usar um pouco dessas ideias. Vem comigo. Vamos começar estudando a força de atrito entre superfícies. Se ninguém mexer aqui neste bloco, não haverá atrito entre ele e a tal da superfície. Mas se alguém puxar aqui, fazendo uma força F paralela às superfícies, esta força F vai acabar provocando um atrito entre essas duas superfícies. E o interessante é que, sendo F uma força pequena, o atrito consegue segurar sem que haja deslizamento. Esta força de atrito aqui é chamada força de atrito estática. Note que eu estou representando a força de atrito atuando no bloco, mas a gente tem o bloco interagindo com a pista. E para toda ação existe uma reação. Assim, observe que a força de atrito atua no bloco, mas atua também aqui na superfície. Quando o atrito ele é do tipo estático, uma superfície não desliza sobre a outra e a gente não vai ter desgaste entre essas ranhuras. Mas se deslizar, uma vai atritando na outra de maneira cinética, provocar o desgaste das superfícies. No caso do asfalto, quem se desgasta é o pneu. O asfalto não se desgasta, mas quando a gente entra na lama ou na areia fofa, a gente acaba tendo o desgaste do piso e com isso a roda, o pneu, vai afundar. Note que além desses atritos, existem as forças na vertical, né? Por exemplo, a força Terra, aliás, a força Terra não, o planeta Terra, vai puxar esse bloco para baixo com uma força que a gente conhece como força peso. Por que que esse bloco não está caindo aqui, né? Eu estou desenhando os dois separados, mas é apenas didático, para a gente não ficar com muitas setas loucas aqui aparecendo. Por que que ele não está caindo? Porque esta superfície azul está fazendo uma força aqui vertical, né, perpendicular. Esta força vertical, esta força que está perpendicular, é chamada de força normal. E se o chão faz uma força para cima do bloco, o bloco está fazendo uma força de mesma intensidade, mesma direção, né, mas de sentido oposto aqui no chão, no piso. Então está aqui o nosso N asterisco, ação e reação. Esta força N, ela está relacionada à pressão. E olha que legal, se a pista for horizontal, o módulo desta força normal tem o mesmo valor da força peso. Então é assim que a coisa vai acontecer. Douglas, mas e aí? A gente precisa, no caso do veículo, tomar o cuidado para que o atrito seja estático. Não pode acontecer deslizamento entre as superfícies na hora que o carro for se movimentar, porque na hora que a lama desliza, ela cava um buraco aqui. E essa história de cavar buraco não é legal. Vamos agora pensar como evitar este cavar do buraco, este atoleiro todo. Primeira coisa,
Na hora que você vai acionar o motor, é o atrito entre o pneu e o solo, né? E aqui no caso o solo vai ser lamacento ou arenoso, vai existir um atrito para frente para movimentar esse seu veículo. No solo, então, o atrito vai atuar para trás. O atrito não deve ser muito intenso para evitar que ocorra o deslizamento. Se deslizar, cava a lama e a coisa não vai ser legal. Então inicie o movimento do carro preferencialmente em segunda marcha. Você coloca, engata a segunda marcha e vai soltando levemente a embreagem para que a força seja a mais suave possível. Se você engatar a primeira, pisar forte o acelerador, na hora que você pisa forte o acelerador, a roda vai tentar fazer força demais na lama ou na areia e isso vai provocar a derrapagem e vai cavar um buraco. Logo, não é isso uma boa ideia. Douglas, o meu carro é automático. Os carros automáticos, eles geralmente têm a opção de você dar a partida, né, iniciar em segunda ou até em terceira marchas, principalmente quando você tem o câmbio, onde você pode avançar ou retroceder a marcha. Você coloca lá no famoso modo manual, você coloca lá, deixa no neutro aí, pisa o freio e coloca primeira, segunda marcha. Ele permite você fazer isso. Alguns outros veículos mais antigos, eles têm a função de terreno escorregadio. Você aperta a função terreno escorregadio, que ele automaticamente vai deixar engatada a segunda marcha. É o caso, por exemplo, do Vectra automático, né? O Vectra que já deixou de ser produzido, eu tive um desses e havia um pequeno botão para você apertar que ele já deixava o carro em segunda marcha para você não partir de primeira, o que poderia, num terreno escorregadio, provocar o atoleiro. Próximo passo é falar sobre a pressão. A gente sabe que os pneus vão exercer uma certa pressão na superfície, né, na lama, na areia, onde ele está se colocando. O valor da pressão é a força dividido pela área. Mas pressão é algo que é capaz de cortar, cavar, perfurar. E a gente não quer cavar um buraco na lama, porque dali vai ser difícil de sair. Qual é a ideia? Para você reduzir a pressão que os pneus vão fazer na superfície, no solo, seria interessante você diminuir a força. Como é que você diminui? A força, né? E aqui não é qualquer força, não. Eu até esqueci de colocar que a pressão é exercida pela força normal. Você precisa diminuir a tal da força normal, aquela força perpendicular. E esta normal está relacionada com peso, ela está sustentando o peso. Então, para você, quando tem risco de atolar, o ideal é diminuir a quantidade de peso dentro do veículo. Então, se tiver muitas pessoas, é interessante que saiam do veículo para que o veículo possa sair daquela situação de lamaceiro e ir para um lugar mais firme, mais rígido. Então, geralmente, primeira providência é tirar a carga, reduzir a carga do veículo. Segunda parte, se a pressão é força sobre área e eu quero diminuir isso daqui, eu preciso diminuir o numerador e aumentar o denominador. Quando eu divido por um número grande, o resultado fica pequeno. Pegue um bolo e divida por muitas pessoas. Olha o tamanho do pedaço. Pois é. Então, você nessa hora precisa aumentar a área de contato do pneu com o chão. Como é que se faz isso? Esvaziando o pneu. Na hora que você reduz, né, a quantidade de ar no pneu, vai reduzir a pressão entre o pneu e o solo. Você já até deve ter ouvido falar, é só reduzir a pressão dos pneus e isso vai aumentar a área de contato do pneu com o solo, reduzindo o risco de a gente ainda cavar mais buracos. Douglas, mas ainda assim foi a desgraça e atolou. E agora, o que fazer? Vem comigo. Primeira coisa, retire a lama ou areia da parte da frente do carro, daquela parte da frente do pneu.
criando uma rampa. Use uma pá se possível. Forre essa rampa que você criou com folhas, galhos, tapetes ou roupas, ou se tiver um pedaço de madeira para colocar ali, melhor ainda. Hum, o tapete, se você, né, não tiver muita pena, você pode pegar os tapetes do carro e colocar ali. Tira ali de baixo, né, do banco, coloca para poder sair do sufoco. Às vezes vale a pena. No caso de areia da praia, você molhar um pouco a areia vai compactar essa areia, fazendo com que fique mais fácil você sair, muito provavelmente. Mas você tentou de tudo, não deu certo, vamos chamar o guincho, né? Tem horas que nos resta apenas pedir ajuda. Bom, a física está aqui para ajudar um pouco você. Se você gostou, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.